Continuando a nossa série sobre crescimento espiritual, eu quero começar te fazendo uma pergunta. Como tem sido essa série na sua vida? Tem ajudado? Tem proporcionado um novo entendimento para que você venha crescer espiritualmente? Escreve aí nos comentários para que nós possamos perceber o impacto que tem gerado na sua vida, tá bem? Hoje eu quero te convidar a começar comigo lendo o livro de Gálatas. Gálatas, capítulo 5, nós vamos ler o versículo 16 e 17, que diz assim: Quero dizer a vocês o seguinte: deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana, porque o que a nossa natureza humana quer é contra o que o Espírito quer. E o que o Espírito quer é contra o que a natureza humana quer. Os dois são inimigos e por isso vocês não podem fazer o que vocês querem. Percebemos nesse versículo claramente que existe uma luta do Espírito contra a natureza humana. Existe um conflito que, na realidade, os dois são opostos entre si. Mas será que existem alguns pontos que eles podem se assemelhar? É sobre isso que eu quero trazer hoje para a sua reflexão. Existem pontos que eles podem sim ser semelhantes. A grande questão que vai fazer a diferença da natureza, se ela é espiritual ou se ela é da natureza humana, o que vai fazer a diferença, qual é a nossa fonte? Qual é a origem disso? Será o que tem gerido ou o que tem impulsionado as nossas ações? O que inspira você? O que inspira você a fazer algo ou a reagir em algo? Qual é a motivação do seu comportamento? Sabe alguns pontos que assemelham entre os dois, espírito e natureza humana? Talvez você fale assim, Jefferson, mas a Bíblia diz que eles são opostos entre si. Eles se colidem, se confrontam entre eles. É como se fosse a água e o óleo. E realmente é água e óleo, e eu digo mais, um azeite. Porque o Espírito Santo, simboliza a unção de Deus em nossas vidas. Agora, qual ponto que ele pode ser semelhante, mas nunca igual? Será que você é uma pessoa bondosa? Eu acredito que você também, além de ser uma pessoa bondosa, você também conhece várias pessoas que são pessoas boas e bondosas. Agora, existe uma diferença da bondade que vem do Espírito, da bondade que vem da natureza humana. A bondade que vem do Espírito, ela é uma bondade que ela reflete o amor de Deus. Ela é uma bondade genuína. Ela é uma bondade simples. Mas a bondade que provém, a origem é a natureza humana, essa bondade ela sempre tem um interesse. Sabe aquela bondade que você às vezes espera algo em troca? Quando você faz algo ou exerce a bondade e você espera algo em troca, eu quero te perguntar, qual será a natureza ou a origem dessa bondade? Será do espírito ou da natureza humana? Porque a gente se apega muito no quesito da natureza humana sobre as obras da carne ou as obras da natureza humana. Mas às vezes passamos desapercebidos com boas ações, mas onde a motivação ela continua sendo da natureza humana. Para isso nós precisamos, para que venha a ser eliminado essa boa aparência de bondade, mas que a origem é a própria natureza humana, nós precisamos de uma coisa: nascer de novo. Mas
qual é a importância de se nascer de novo e o porquê a gente sempre tem falado sobre nascer de novo. Porque no verdadeiro nascimento é quando Deus vem e tira tudo que é o natural de nós. Todo pensamento natural, lógico, de fazer algo para receber outra coisa em troca. Então, na realidade, quando nós nascemos de novo, nós nos esvaziamos de nós mesmos. E eu quero te perguntar novamente a mesma pergunta que eu fiz aqui no início. Qual é a fonte das suas motivações ou qual é a fonte do seu comportamento? O ato de nascer de novo, ele nos leva a uma ação anterior, que é morrer para nós mesmos. É a morte da natureza humana. É a morte de toda motivação que é natural. É a morte de tudo aquilo que não é do espírito. Por isso que nós precisamos eliminar a nossa natureza humana. E quando nós agimos pela fonte ou pela origem do espírito, somente assim nós começamos a refletir a presença do Pai em nós. Nós começamos a mostrar assim que Jesus Cristo vive eternamente, não só na glória, mas através de nossas vidas e em nossas vidas, porque nós passamos a refletir o seu próprio caráter. E é por isso que o Senhor nos levantou como igreja constituída por Ele, para que nós viéssemos e continuarmos a refletir o seu próprio caráter. Por isso que nós precisamos nascer de novo. E nascer de novo hoje, nascer de novo amanhã. E todas as vezes a natureza humana ou o impulso da carne vai tentar nos conduzir para fazermos algo até bom. Mas a natureza, ela não será uma natureza boa, porque ela será uma natureza egoísta. Aí começa a refletir, sim, o que nós vemos lá das obras da carne. Então precisamos ficar atento até mesmo com as boas ações. Sempre nos perguntando qual é a natureza das minhas boas ações. Porque se as nossas boas ações não tiver a natureza do Espírito, sabe o que vai acontecer? Daqui a pouco nós vamos nos cansar. Nós vamos nos cansar até mesmo de fazer o bem. Nós vamos cansar de exercer bondade. Por quê? Para que eu faço o bem? Ou para que eu vou exercer a bondade? Ninguém me reconhece, não é verdade? Se eu não tenho reconhecimento de ninguém, então não vale a pena eu fazer o que é bom. Ou então não vale a pena eu exercer a bondade. E é aqui que nós precisamos tomar cuidado. Porque se eu espero o mérito ou o reconhecimento de alguém, essa minha natureza, ela é uma natureza humana. Mas quando nossa natureza da bondade ou de fazer o bem, ela vem do Espírito, não importa se nós tivermos reconhecimento humano ou não. Não importa se estão aplaudindo ou se estão fazendo assim, para nós. Não importa o que os outros pensam. O que importa é a natureza. É a fonte que nós sabemos que vem de Deus. Então importa que nós estamos apresentando ao Pai através das nossas atitudes. Então, não preocupe com o reconhecimento. O melhor reconhecimento vem do alto sobre a sua vida e sobre a minha vida. Então nós possamos refletir a presença do Senhor, possamos transformar a nossa mente não presos no reconhecimento natural. Mas nós sabemos que o que o Senhor tem para nós, ele vale muito mais do que aquilo que é o natural ou aquilo que nós podemos ver ou perceber. O outro pensamento que eu quero trazer essa noite para você é aquele pensamento seguinte: eu não vou proclamar o Evangelho porque eu não sei falar direito. Na realidade, se você acha ou pensa que não sabe falar direito, que você não é capaz de falar do amor de Deus, de proclamar o Evangelho, de ensinar as Escrituras, é porque talvez você está esperando uma capacitação humana.
Você está esperando uma capacitação natural. E quer que eu te diga uma coisa? Quando você alcança capacitação humana, quando você alcança capacitação natural, Deus, ele sai de cena e diz: siga, vá na sua força. Porque quando nós estamos literalmente incapazes, despreparados e dependentes dele, aí sim é o momento de Deus agir plenamente através da sua vida e da minha vida. Não espere ser capaz de algo. Não espere estar pronto, cheio de qualificações para pregar o Evangelho. Na realidade, quanto mais dependente você se apresentar diante de Deus, mais Ele vai usar a sua vida. Quanto mais vazio você tiver de todas as suas competências, mais o Senhor irá te capacitar. Então, nós precisamos estar mais dependentes do Senhor. Eu digo a você, eu não tenho capacitação nenhuma de estar aqui, de verdade. O Senhor me chamou para pastorear uma igreja linda, maravilhosa, uma igreja que eu amo tanto. Mas eu vou dizer para você sem medo e sem nenhuma vergonha, eu não sou capaz de ser um pastor de uma grande igreja ou de várias pessoas, eu não sou capaz. De verdade, eu não tenho vergonha. Talvez se você hoje congrega conosco e eu sou o seu pastor, talvez isso até fale assim, então eu vou embora daqui. Que Deus te abençoe, eu vou ficar muito triste com a sua ausência, mas entenda bem, toda a minha dependência está no Senhor. Eu não sei o que eu vou fazer na semana que vem nem na outra. O que eu sei é que eu dependo da direção dEle. O que eu sei é que eu dependo da revelação da palavra dEle. O que eu sei é que eu dependo dEle me ensinar a pastorear você. É só isso que eu sei, eu não sei de mais nada. Então você pode ter certeza que tudo que eu quero é ser direcionado pelo Senhor para cuidar de você, para que você aprenda da mesma forma a depender do Senhor e cuidar daquelas pessoas que estão também próximas de você. Porque um chamado de Deus, eu sempre digo isso, há um chamado ministério universal que é cuidar de pessoas, é pastorear. Então eu quero ter você ao meu lado, não com as suas qualificações pessoais, mas totalmente vazio de você mesmo, buscando do Pai o que Ele deseja de nós, que Ele venha revelar os seus passos e você possa tomar toda a direção dos seus passos, do que você vai falar, do que você vai ministrar, do que você vai proclamar o Evangelho aonde você estiver, seja no seu trabalho, no supermercado, na escola, no socorro a alguém, com seus vizinhos, seja onde for, fale do Evangelho a tempo e a fora de tempo. Mas não só em palavras, principalmente na realidade em atitudes. Mas lembre-se bem, quanto mais despreparado, quanto mais dependente você estiver, isso eu tenho certeza porque é o que eu vivo, mais Deus irá ser transbordante na sua vida e mais pessoas serão alcançadas de uma forma tão simples e genuína. Acredite no que eu estou te dizendo. E eu quero deixar aqui uma orientação profética para você. Totalmente profética. Amanheça o dia de amanhã, se esvaziando totalmente de você mesmo. E fala, Senhor, me ensine o que eu devo falar ou como eu devo proceder para que o Senhor seja glorificado. E espero que você não tenha medo das suas ações. Possa fazer o que for, debaixo da orientação de Deus, você não será envergonhado. Então acredite, dê passos de fé, dê passos de ousadia, mas a origem, a fonte é que o Pai seja glorificado. Dessa forma você vai experimentar momentos maravilhosos com o Senhor e entender que vale a pena cada vez mais nos esvaziar de nós mesmos. E quero terminar
essa noite lendo com você Gálatas, capítulo 6, versículo 9 e 10, que diz assim: Não nos cansemos de fazer o bem, pois, se não desanimarmos, chegará o tempo certo em que faremos a colheita. Portanto, sempre que pudermos, devemos fazer o bem a todos, especialmente aos que fazem parte da nossa família da fé. Eu quero dizer para você que a colheita, ela não é uma escolha. A colheita, ela é uma consequência. E só conseguimos permanecer fazendo bem se a nossa fonte vier do Espírito. Aí sim nós vamos permanecer, independentemente das circunstâncias em nossa volta. Se houver reconhecimento ou não houver reconhecimento, nós vamos continuar a fazer o bem, porque a nossa inspiração vem do Espírito. E conforme diz o último versículo que nós lemos, faça o bem a todos, especialmente da família da fé. Que o Senhor continue sendo transbordante em sua vida, mas Ele só vai começar a lhe encher totalmente se você estiver vazio. Deus te abençoe e até a próxima semana.